Principalmente após a Revolução Industrial, o chamado pensamento moderno começou muito a atacar a igreja, o cristianismo, a tradição judaico-cristã, sob a alegação de que essa tradição é responsável por diversas guerras, de diversas mortes. Mas a verdade é que, se formos estudarmos direitinho a história, sabemos que as diversas culturas que já existiam antes do cristianismo, muitas delas eram culturas, vamos dizer assim, homicidas, que muitas vezes a pessoa, por ser idosa, era abandonada, a pessoa, por ser deficiente, logo quando criança já era morta, ou era, algumas culturas era normal a questão do aborto. Crianças, quando os pais não queriam, não tinha quem as acolhia, então eram simplesmente descartadas. Isso em diversas culturas. E fora que as guerras já existiam em diversas tribos e tudo mais. Então, dizer que o cristianismo é responsável por isso, na verdade é só uma atitude de má fé desses pensadores que querem atacar a cultura judaico-cristã. O que nós temos, na verdade, é o que nós vemos na liturgia de hoje, que a lei de Deus, ela sempre foi provida. É uma lei que ela quer o bem de toda a humanidade. E Jesus veio para fazer com que essa lei tenha sentido. Já na primeira leitura, vemos que Deus dá a lei ao povo e é uma lei extremamente preocupada em que esse povo cresça e tenha vida. E Jesus vem dar sentido a isso, mostrar que toda vida ela é importante para Deus. Por isso foi que, com o nascimento do cristianismo, que passou a existir asilos, passou a existir os orfanatos, muitas crianças, principalmente na Idade Média, em que os pais morriam, não tinham quem amparasse, era cuidado pela igreja, por exemplo. Crianças com deficiência passou a não ser mais descartada, mas passou a ser acolhida em instituições religiosas para poderem sobreviver, mesmo sendo uma criança deficiente, muitas vezes considerado por algumas culturas como uma pessoa inútil. Pessoas com doenças graves, por exemplo, a hanseníase, né, que eram excluídas pela sociedade. Na cultura cristã, foi criado centros onde essas pessoas podiam ser acolhidas, e existe até hoje. Aqui mesmo na nossa região, na Diocese de Rio Branco, nós temos o Lar dos Vicentinos, por exemplo, que acolhe os idosos. Temos instituições que acolhem pessoas com hanseníase, crianças e tudo mais. Então, vemos aí a importância que é a lei de Deus. É uma lei da relação do ser humano com Deus, mas é uma relação em que não esquece a nossa relação com o outro. Porque Deus é aquele que se manifesta nos mais pobres, e nós, quando nos preocupamos com as outras pessoas, também somos manifestação de Deus na vida das outras pessoas.